Muito bom, pessoal. Vamos continuar então com a nossa playlist de determinantes. Esta daqui é a aula 4. Caso você tenha perdido alguma das aulas anteriores, todos os arquivos estão reunidos dentro da mesma playlist, tá ok? Volte desde o início, vá tirando suas dúvidas. Nós temos aulas com exercícios, inclusive, para que vocês possam testar os conhecimentos da teoria que foi aprendida. Qualquer dúvida é só voltar e assistir novamente. Vamos continuar então. Agora nós vamos estudar sobre o teorema da decomposição de filas. Vejam, por exemplo, essa matriz 3 por 3. Como é que eu calculo o determinante dela? Olha, você pode usar a regra de Sarros ou simplesmente usar a regra da borboleta. Essa nós já ensinamos algumas vezes. Olha só, se você calcular o determinante dessa matriz 3 por 3, você vai achar que o total desse determinante é 14. E o que esse teorema da decomposição de filas fala então, professor? Olha que interessante, pessoal. Presta atenção nessa fila 2. 7, 6 e 5. Eu vou segmentar essa minha segunda coluna da maneira que eu quiser. Não é obrigatório seguir esse passo aqui, pessoal. Olha só. O 7 eu estou dividindo em 3 e 4. Por quê? 3 mais 4 é 7. O 6 eu estou dividindo em 5 e 1. Por quê? 5 e 1, 5 mais 1, 6. O 5 eu estou segmentando em 2 e 3, porque 2 mais 3 é 5. Lembrando, pessoal, eu posso segmentar da maneira que eu quiser, desde que a soma desses dois itens corresponda ao valor da matriz original. E aí o que eu faço? Eu copio a primeira coluna igualzinho, a terceira coluna igualzinho, e a segunda, que eu decompus em duas, eu pego só a primeira parte aqui, ó, 3, 5 e 2. 3, 5 e 2. E crio uma outra matriz, olha só, a matriz M2. De novo, a primeira coluna é igual, a terceira coluna é igual. Presta atenção, ó, 2, 1 e 3, 2, 1 e 3. 4, 3 e 1, 4, 3 e 1. Só que agora eu pego a segunda parte da minha coluna que eu segmentei. 4, 1 e 3. 4, 1 e 3. Percebo que agora eu tenho duas matrizes, a matriz M1 e a matriz M2. Onde a primeira e a terceira coluna dessas duas matrizes são exatamente a mesma e que são a mesma da matriz original. Eu simplesmente segmentei a segunda coluna, peguei a primeira e substituí para criar a primeira, a M1, e a segunda para criar a M2. O qual é a parte interessante desse teorema? Quando eu calcular o determinante dessa matriz M1 que eu desenvolvi, esse determinante agora, pessoal, ele está valendo 30. De novo, usem a regra da borboleta ou a regra de Sarros. Já tem playlist, na sua playlist nós já temos esse arquivo, tá ok, pessoal? Tem essa aula lá, eu não vou ficar fazendo detalhado. E a determinante dessa matriz M2 aqui vai dar menos 16. E o que você quer dizer com isso, professor? Olha que interessante. O determinante da minha matriz M, ele é igual à soma dos meus determinantes da matriz M1 e M2. Olha só, aqui é 14 na minha matriz original. A minha determinante M1 deu 30, a M2 deu menos 16. 30 com menos 16 dá 14, que é exatamente o valor da minha matriz original. Então, o teorema da decomposição de filas serve para eu escolher uma fila, seja uma linha ou uma coluna, tá, pessoal? E não precisa ser a segunda, não. Eu posso escolher qualquer linha e qualquer coluna e segmentá-la. O determinante da matriz original é igual à soma dos determinantes das matrizes que eu tiver segmentado. Esse é o teorema da decomposição de filas. Esse teorema agora, pessoal, o teorema de Jacobi, ele é bastante interessante, vale a pena prestar atenção, porque volta e meia encontra um exercíciozinho pedindo para a gente poder fazer o cálculo. Vamos entender como é que ele funciona. O determinante de uma matriz, ele não se altera ao substituirmos uma de suas filas, de novo, ó, fila, linha ou coluna. Então, ao substituirmos uma de suas filas pela soma dela com uma combinação de outras filas paralelas a ela. Professor, eu não entendi nada desse texto, muito difícil. Então, vamos olhar para o exemplo que vai ficar mais fácil. Olha só, essa matriz aqui, ó, é uma matriz 2 por 2, bem simples. 2, 4, 5 e 9. Qual que é o valor dessa determinante? Vamos fazer rapidão, ó. 2 vezes 9, 18, menos 5 vezes 4, 20. O determinante é menos 2. Olha só o que eu estou fazendo. Esse L1 representa a minha linha 1. Eu vou pegar a minha linha 1 e multiplicar por 2.
Quanto que é a linha 1 multiplicada por 2? 2 vezes 2 e depois o outro 4 vezes 2. E aí eu vou somar a linha 1 com a linha 2. Olha só. Então eu peguei aqui na minha matriz B, perceba que a minha linha 1 ela se mantém 2 e 4. Eu vou multiplicar a linha 1 por menos 2 e vou somar com a linha 2. Então a minha linha 2 está aqui, 5. E aí eu vou pegar o quê? Menos 2 vezes 2 e vou somar com a minha linha 2. E o 9, vou multiplicar por... Vou pegar o 9 aqui, perdão, e vou pegar a minha primeira linha, 4 vezes menos 2 também. Está aqui. Então, de novo, o que eu fiz? Mantenho a primeira linha, mantenho os elementos da segunda, e eu vou somar a segunda com a multiplicação da primeira com menos 2. Menos 2 vezes 2 está aqui. Menos 2 vezes 9 está aqui. Qual é o valor da nova matriz que eu obtive? 2, 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 5, 1, está aqui. Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 mais 9, 1, está aqui. E se eu calcular o determinante dessa nova matriz que eu achei, olha só que interessante. 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes 1, menos 4. 2 com menos 4, o determinante é menos 2. Ou seja, os determinantes não se alteram. E é isso que o teorema de Jacobi diz. Eu posso fazer qualquer combinação linear dentro das minhas filas, para que a determinante das matrizes, ela não se altere. Tá bom? Olha só, vamos tentar mais um exemplo. Seja a matriz 3 menos 1, menos 2 e 1. O determinante desse carinha aqui, olha, 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes menos 1. Também está aqui, ó. Então fica 3 menos mais 2, 3 menos 2, que é 1. Ou seja, o determinante dessa minha matriz aqui é 1. Olha só, eu vou trabalhar de novo, ó, multiplicando a primeira linha por 3 e vou somar com a segunda linha. Basicamente o que eu fiz no exemplo anterior. Só que agora eu estou multiplicando por 3 e vou somar com a segunda linha. Qual é a primeira linha que eu vou manter? 3 menos 1, está aqui, ó, 3 menos 1. Qual é a segunda linha? Menos 2 e 1, está aqui, ó, menos 2 e 1. E eu vou multiplicar a primeira linha por 3 e vou somar com essa segunda linha. Então a primeira linha vale 3, estou multiplicando por 3, 3 vezes 3 está aqui. A primeira linha vale menos 1 multiplicando por 3 está aqui. Perceba então que eu mantive 3 menos 1 está aqui. 3 vezes 3, 9. 9 com menos 2 dá 7. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Está aqui. Então, olha só que interessante a nova matriz que eu formei. Qual é o determinante dela? Está aqui embaixo. 3 vezes menos 2, que é a minha diagonal principal, menos o produto da minha diagonal secundária, menos 1 vezes 7. Fica, então, menos 6 menos 7. Então, esse menos com menos vai dar mais. Menos 6 com mais 7 dá 1. Percebe, então, que os dois determinantes, pessoal, eles se mantêm exatamente iguais. Professor, eu tenho que fazer sempre assim, ó, multiplica o valor para a primeira e soma com a segunda? Não, pessoal. Nós vamos ver que esses exercícios são exercícios exemplos. Eu posso tomar qualquer fila. Eu posso multiplicar a primeira coluna por um valor e somar com a segunda, com a terceira, com a quarta. Depende do tamanho da matriz que nós tivermos. Qual é a finalidade disso, pessoal? Simplificar os números que estão dentro da nossa matriz. Perceba que quanto menor for os números dentro da nossa matriz, mais fácil fica o cálculo do seu determinante. Tá bom? Essa é uma das usabilidades que nós temos para esse teorema. Outra matriz muito interessante que nós utilizamos, que nós vemos, é a chamada matriz de Van der Moon. A matriz de Van der Moon ela é muito simples de ser encontrada. Olha só, ela sempre trabalha com base exponencial. Perceba assim, olha, eu tenho um elemento aqui qualquer, a próxima linha dele eu tenho um elemento elevado ao quadrado, depois ao cubo, depois à quarta, e assim vai até eu terminar. Ah, mas professor, e essa linha de uns aqui? Olha, se esse elemento aqui é 6, eu posso dizer que esse aqui é o 6 elevado a 0. Porque quanto que é 6 elevado a 0? É 1. Então esse aqui seria 6 elevado a 0, o primeiro aqui. O segundo, 6 elevado a 1, que é 6.
6 elevado a 2, 36, e assim vai constituindo, pessoal. Sempre aumentando a sua potência. A base mantém e aumenta a potência em uma unidade. E eu posso ter depois aqui 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 e assim sucessivamente. Perceba então que as colunas, pessoal, são potências sempre de mesma base, iniciando pelo elemento 1, porque representa a base elevada a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Olha só esse exemplo aqui, pessoal. Olha essa matriz 3 por 3. Eu tenho 1, 1, 1, A, B, C, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Isso é uma matriz de Van der Waals, pessoal? Claro que é. Vamos prestar atenção aqui na minha primeira coluna. Ó. 1A ao quadrado. Eu não posso dizer que esse 1 é a mesma coisa que A elevado a 0, porque A elevado a 0 é 1. Então fica A elevado a 0, A elevado a 1, A elevado ao quadrado. B elevado a 0, B elevado a 1, B elevado ao quadrado. C elevado a 0, C elevado a 1, C elevado ao quadrado. É sim uma matriz de Van der Waals. Percebo que linha a linha, o que aumenta é o meu expoente em uma unidade. Então, ao invés de eu ter que fazer todas essas continhas aqui com a regra de Sarros, regra da borboleta, eu tenho que, quando eu tenho essa situação da matriz de Van der Waals, simplesmente o meu determinante é calculado pelo elemento C menos A vezes C menos B vezes B menos A. Ou seja, é a combinação de todas as possibilidades da minha primeira linha com expoente 1. C menos A, C menos B, B menos A. Esse aqui é o resultado da minha determinante. Professor, isso serve também para uma 4x4, 5x5, 6x6? Serve. Olha esse esqueminha aqui para a matriz de ordem 4, pessoal. Olha, é uma matriz de Van der Waals? É. Ó, A elevado a 0, A elevado a 1, A elevado a 2, A elevado a 3, e assim você vai ver com todas as outras letras. Como é que eu faço? Vai na letra, no segmento, ou seja, na linha, onde as letras têm expoente 1. A, B, C e D. E aí eu vou fazer todas as combinações possíveis. Ó. D menos A, D menos B, D menos C. Está aqui, ó, a primeira parte. Depois, C menos A, C menos B. Está aqui, ó. E depois, B menos A. Fiz todas as combinações da direita para a esquerda. Certinho, pessoal? Bem simples, né? Bastante tranquilo. Imagina ter que calcular essa determinante aqui utilizando Laplace, por exemplo. Olha o tempo que a gente iria perder. Identificou a matriz de Van der Waals? Direto, hein, pessoal? Combinação da linha com expoente 1, da direita para a esquerda, fazendo produto dessas combinações. Beleza? Joia! Olha essa outra questão aqui. Às vezes você olha para ela e fala assim, mas será que isso é uma matriz de Van der Waals? Como é que eu acho isso? Na primeira coluna ficou fácil, né? 1x, x quadrado, x ao cubo. E na segunda, vamos olhar então. 1, 2, 4 é 2 ao quadrado. 8 é 2 ao cubo. Na terceira coluna, 1, 3, 9. 9 é 3 ao quadrado, 27 é 3 ao cubo. 4, mais 4, não, beleza, vou usar o 4 como base. Então aqui é 4 elevado a 1, 16 é 4 ao quadrado, 64 é 4 elevado ao cubo. Interessante, hein, pessoal? Então isso aqui é realmente uma matriz de Van der Waals. E só que ele não quer que eu calcule essa matriz, ele quer que eu calcule o valor de x. E ele está dizendo para mim, ó, determine as soluções dessa equação, porque o determinante disso daqui vale 0. Olha só, então. Matriz de Van der Waals, como é que fica? 4 menos x está aqui. 4 menos 2, 4 menos 3. Está aqui o segundo e o terceiro item. Depois, 3 menos x, 3 menos 2. Está aqui, ó, 3 menos x, 3 menos 2. E depois 2 menos x. Perceba então, olha só, pessoal. Aqui eu tenho um produto onde o produto desses fatores tem que dar 0. Quando é que isso dá 0, pessoal? Quando qualquer um desses termos aqui for 0. Se esse for 0, ou se esse for 0, ou se esse for 0, eu tenho que esse produto todo irá dar 0. Por que não pode ser esse e não pode ser esse aqui? E nem esse daqui? Porque 4 menos 2 eu já sei que é 2. 4 menos 3 eu sei que é 1. 3 menos 2 eu também sei que é 1. Então, esses caras aqui, ó, esses três produtos aqui, eu sei que eles não vão dar 0. Mas esse pode dar 0, esse pode dar 0 e esse pode dar 0. Se um desses três der 0, todo o meu produto aqui vai dar 0. Então, o que eu faço? Ó, 4 menos x igual a 0, ou seja, x igual a 4.
3 menos x igual a 0, ou seja, x igual a 3, 2 menos x igual a 0, ou seja, x igual a 2. Isso significa, então, que o meu conjunto de solução é 2, 3 e 4. Se o meu x estiver valendo ou 2, ou 3, ou 4, eu zero esse meu produto aqui, e aí a minha equação também dá 0. Esse é um exercício muito bom de prova, muito bom de vestibular, pessoal. Preste muita atenção. É comum cair, aí você poderia cair no risco de querer fazer a regra do chuveirinho, pessoal. Fazer número vezes número, isso aqui ia ficar gigante, tá ok? Lembra disso, ó, é um produto onde o produto tem que dar 0, ok? Valeu a dica, então. Agora, para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos aprender um conceito que vocês viram lá atrás e nós vamos ver de uma maneira diferente, que é o cálculo da matriz inversa. Lá vocês tinham visto que a matriz vezes a inversa dela é igual a matriz de identidade. Agora nós vamos aprender como é que faz o cálculo da matriz inversa utilizando cofatores, matriz adjunta e um outro conceito, tá ok? Vamos passo a passo. O primeiro passo diz o seguinte, olha, eu tenho que calcular os cofatores do meu A, da minha matriz A. Considerando que A, então, é 2, 5, menos 3 e 4, pessoal, o cálculo de cofatores é o mesmo que vocês aprenderam para o teorema de Laplace. Olha só, vou calcular o cofator do A11, que é esse meu elemento 2 aqui, ó. Como é que eu faço? Ó, é menos 1, I mais J, então o I vale 1, o J vale 1, porque primeira linha, primeira coluna. Vezes o determinante 1, que é o que sobra. Quem que sobrou? Sobrou 4. Então, menos 1 elevado a expoente par fica positivo. Já tinha dito isso em aula passada, pessoal, presta atenção. Quem não lembra, volta lá na aula de Laplace, tá ok? Então, menos 1 ao quadrado, 1, vezes 4. Então, o meu cofator aqui, ó, o meu cofator do primeiro elemento é 4. Vou fazer isso agora para o A12, ou seja, linha 1, coluna 2. Quanto que ele vale, esse elemento? Esse elemento vale 5. Aí ele aqui, ó, pessoal, ó, esse elemento vale 5. Isolo, então, a primeira linha, a primeira coluna, pessoal. Vou calcular o cofator dele. Menos 1 elevado a I mais J, ou seja, 1 mais 2 vezes o determinante da sobra. Menos 1 elevado a ímpar, ele mantém o valor menos 1. Quem é que está sobrando aqui? O elemento menos 3, então fica menos 1 vezes menos 3. O cofator, então, de 5, o cofator desse elemento 5 é 3. Joia, pessoal. Opa, perdão, vamos lá. O elemento agora A21. Quem que é o elemento A21? Olha aqui, pessoal, é o menos 3. Então, isolo a coluna, isolo a linha dele. Ele está na linha 2, coluna 1. Calculando o cofator de A21, nós temos que é menos 1 elevado a 2 mais 1, né, o I mais J dele, vezes o determinante do que sobra. Qual que é o elemento que sobra? É o 5. Então fica menos 1 elevado ao cubo. Opa, é ímpar, mantém menos 1. Vezes 5. Menos 1 vezes 5 dá menos 5. E para finalizar, pessoal, nós vamos calcular o cofator do elemento 4, ou elemento 22, né, o A22, que vale 4. Eu isolo a linha dele com a coluna dele. Então, A22 é menos 1 elevado a 2 mais 2, que é linha 2, coluna 2, vezes o determinante da sobra, que é o elemento 2. Isso aqui, menos 1 elevado a par, dá 1, né? Vezes 2, que é o valor do determinante da sobra. Então, eu tenho que A22 vale 2. Então, pessoal, preste atenção. Eu montei a matriz de cofatores. Olha só, agora eu tenho aqui Azão 1, 4, Azão 1, 2, 3, Azão 2, 1, menos 5 e Azão 2, 2, que vale 2. Ou seja, a minha matriz de cofatores é 4, 5, 3 e 2. Entenderam, pessoal? Olha só qual é o problema que talvez vocês possam me perguntar. Professor, se eu tiver uma matriz 3 por 3, eu tenho que calcular o cofator dos 9 elementos? Tem. Se eu tiver uma matriz de 4 por 4, eu tenho que calcular os cofatores dos 16 elementos? Tem. É por isso que nós fizemos agora há pouco a teoria do teorema de Jacobi, onde eu posso fazer combinações lineares e tentar zerar na minha matriz original alguns elementos, ou seja, deixar ele com valor 0, para que seja um cofator a menos que eu tenha que calcular. Tá bom, pessoal? Mas eu tenho que calcular para todos eles. Vamos continuar então. O segundo passo, ele diz o seguinte, olha, vamos calcular a matriz adjunta de A.
Olha só, a minha matriz A original eu copiei, está aqui, ó, A, 2, 5, 3 e 4. 2, 5, perdão, ó, menos 3 e 4. Está aqui a original. Qual que é o primeiro passo da matriz adjunta? Eu pego a minha matriz de cofator, que foi que eu calculei lá atrás, 4, 3, menos 5 e 2, ó, voltando, 4, 3, menos 5 e 2, e eu vou transformar nela, fazer o quê? Eu vou alterar essa minha matriz e ela vai se chamar agora matriz adjunta. Lembram do teorema? Eu pego a primeira linha e vou transformar na primeira coluna. Pego a segunda linha e jogo para a segunda coluna. Como é que chama esse teorema, pessoal? Ou esse tipo de matriz? Chama-se matriz transposta. Lembram disso? Então eu estou pegando a minha matriz de cofatores e vou fazer a transposta dela. Vou pegar a primeira linha, vira a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. Então, essa minha matriz agora ela passou a se chamar matriz adjunta. Esse é o segundo passo, tá ok? E vamos lá para o terceiro passo. Como que é o cálculo da minha matriz inversa? O cálculo da minha inversa eu jogo sobre essa fórmula. 1 sobre o determinante da minha matriz original vezes a minha matriz adjunta. 1 sobre o determinante da minha matriz original vezes a minha matriz adjunta. Ok? Então, vamos fazer isso agora, pessoal, completando com uma matriz 3×3, para a gente poder entender direitinho através dessa questão resolvida. Olha só o que eu tinha falado. Eu tenho que calcular todos os meus cofatores? Tenho. Olha só, esse aqui é o cofator A11 que eu fiz. Calculei o cofator aqui, ó, deu menos 2. Do elemento do A12, deu 5. Do A13, deu menos 2. Do A21, que é o meu 4, o cofator deu menos 1. Do A22, cujo elemento valia 2, deu menos 5. Do A23, o cofator deu menos 1. Do A31, o cofator deu menos 7. Do A32, o cofator deu 10. E do A33, o cofator deu 8. Professor, isso dá um trabalho danado. Pessoal, eu acho que depois que a gente pega o jeito para fazer, é muito mais fácil fazer por aqui do que fazer que a matriz vezes a inversa dela é igual a matriz de identidade. Lá você vai cair num sistema de equações lineares que talvez você tenha uma dificuldade maior para resolver. Aqui são continhas bem mais fáceis, pelo menos na minha opinião. Tá ok? Vamos montar então. Olha, eu calculei todos os cofatores. Qual que é a matriz de cofatores? Olha só, a matriz de cofatores está aqui, ó. 2 menos 5 menos 2, menos 1 menos 5 menos 1, menos 7, 10 e 8. Vamos conferir linha a linha? Olha só, primeira linha, menos 2, menos 1, linha 1 está aqui, ó, menos 2, 5, menos 2. Voltando lá, menos 2, 5, menos 2. Segunda linha agora, pessoal, ó, menos 1, menos 5, menos 1. Menos 1, menos 5, menos 1. E a terceira linha está aqui, ó, menos 7, 10 e 8, menos 7, 10 e 8. Então eu calculei aqui a minha matriz de cofatores. O que eu preciso fazer agora? O segundo passo. O segundo passo é calcular a matriz adjunta, que nada mais é do que fazer a transposta da matriz de cofatores. Primeira linha vira primeira coluna. Então, menos 2, 5, menos 2, está aqui, ó, menos 2, 5, menos 2. Segunda linha vira segunda coluna. Menos 1, menos 5, menos 1, está aqui. E para finalizar, a terceira linha vira terceira coluna, menos 7, 10 e 8, menos 7, 10 e 8. Perceba então, pessoal, que eu estou no segundo passo, onde eu calculei a minha matriz adjunta. Qual que é o próximo passo? O terceiro passo. Olha só, o terceiro passo é o cálculo da formulazinha. A matriz inversa A é 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta. Essa aqui, pessoal, eu já calculei, ó, essa daqui, ó, tá aqui do meu lado. Essa é a matriz adjunta que eu calculei, ok? Como é que eu calculo então o determinante de A? Pessoal, usa a regra de Sarros, usa a regra da borboleta. Vocês já estão aqui, ó, certinho para vocês, passo a passo para calcular. Não vou passar isso de novo, que está dentro da nossa playlist, ok? Mas calculando a determinante 3×3 aqui, pela regra da borboleta ou pela regra de Sarros, a gente chega então que o valor desse determinante é menos 15. Então, opa, vamos colocar na fórmula. É 1 sobre o determinante de A, ou seja, é 1 sobre menos 15. 1 sobre menos 15 vezes essa determinante. Pessoal, lembra da propriedade de um escalar vezes um determinante? Um escalar vezes um determinante é igual a multiplicar cada um dos elementos da minha matriz pelo mesmo escalar.
Então, menos 1 sobre 15 vezes menos 2, olha só, numerador vezes numerador. Então, vai ficar menos 2 sobre menos 15, 2 sobre 15 positivo. Menos 1 vezes menos 1 sobre 15, 1 sobre 15 positivo. Menos 7 vezes menos 1 sobre 15, 7 sobre 15 positivo. 5 vezes menos 1 sobre 15, menos 5 sobre 15. Menos 5 vezes menos 1 sobre 15, 5 sobre 15. Percebam, pessoal, que eu vou multiplicar cada um desses meus elementos por esse valor aqui que está de fora, tá? Por esse meu escalar. Monto, então, essa minha matriz aqui. Tem algum lugar que eu possa simplificar? Opa, aqui eu não consigo, aqui também não. Opa, aqui eu consigo simplificar por 5. Dividindo por 5, então, eu vou ter menos 1/3. Essa aqui eu também consigo simplificar por 5, 1/3. Essa aqui eu consigo simplificar também por 5, fica 2/3. Está aqui. Essa eu não consigo simplificar, nem essa e nem essa. Pronto, essa aqui, então, é a matriz inversa da minha matriz A. Dá um pouquinho de trabalho? Realmente, pessoal, dá um pouco de trabalho. Mas dá muito menos trabalho do que você montar um sistema linear com 9 incógnitazinhas lá para você calcular, numa matriz 3×3, por exemplo, fazer o produto pela identidade, lá, ela vezes a inversa igual a identidade, e aí você tem que fazer regra de escalonamento e tantas outras técnicas que nós temos. Eu, particularmente, quando a gente cai numa matriz 2×2, 3×3, a inversa eu sempre uso essa técnica, tá bom? Muito bem, espero que vocês tenham acompanhado. Caso tenha ficado alguma dúvida no conteúdo visto na aula, eu espero que vocês voltem, relembrem, assistam novamente e agora possam ir para os exercícios. Façam os exercícios e eu vou estar disponibilizando, ainda nessa telinha aqui, o link de outra aula e também da nossa playlist de determinantes. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, porque todo vídeo que estiver sendo atualizado, você vai receber sua notificação. Ok? Grande abraço para todo mundo, valeu!